Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. É com alegria, né, que nós estamos aqui reunidos mais um domingo para poder estudarmos. Lição 10. Estamos aí nos aproximando já das últimas lições, né? Agora só faltam a 10, 11, 12 e a 13. Eu até olhei ontem no site da CPAD para ver se já estava disponível o próximo assunto, mas eles ainda não disponibilizaram para poder eu divulgar para os irmãos. Assim que eu tiver, eu passo para os irmãos. Hoje a lição está muito boa. A gente está entrando agora na reta final do livro, né, da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Hoje a gente vai falar sobre oração, sobre o amor, e vai ser muito bom. E assim, é a reta final de assuntos que é como se fosse a prática, né, de tudo aquilo que a gente estudou. A gente estudou a teoria e agora vem a prática. Então vai ser muito importante. Peço que os irmãos não deixem de acompanhar na revista. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. E nessa manhã eu quero também, né, entregar a vida da nossa irmã Manuela, a qual na última sexta-feira perdeu seu pai, né, o evangelista irmão Vanderlei, muito amado e querido por nós. Vamos orar para que o Espírito Santo venha confortar, né, a sua esposa, o filho, né, o Maurício também, a Manuela, o Joaci, a Clarinha, né, que Deus venha guardar também o pequeno Caleb que se encontra no ventre da irmã Manuela, para que Deus possa confortar. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por entrar na tua presença, Pai, mais uma vez. Obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu. Agora, Pai, estamos aqui diante de Ti para poder pedir que o Teu Espírito Santo venha inundar, Pai, o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha, Pai, abrir a nossa mente, o nosso ouvido, para que a gente possa ouvir, guardar, Pai, e colocar em prática. Te entrego ainda, Pai, a família, Pai, do evangelista Vanderlei, ao qual, Pai, agora descansa contigo na eternidade. Abençoa, Pai, a tua viúva, o teu filho, a tua filha, Pai, a tua neta, a tua nora, o teu genro, Pai. Abençoa essa família, Pai, conforta, consola. Guarda também, Pai, a vida do pequeno Caleb, que se encontra ali, Pai, no ventre da tua mãe, irmã Manuela. Que essa gestação, Pai, venha ser em paz, que ela venha chegar, Pai, até, Pai, o nono mês, com tranquilidade, guiada pelo Teu Espírito Santo. Pai, obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, peço perdão, né? O vídeo ficou atribulado em duas partes. Hoje eu confesso que para gravar também eu tive um pouquinho de dificuldade, porque não sei o que houve, meu telefone não está reconhecendo o cartão de memória, ele reconhece, para. Então eu tive que apagar algumas coisas da memória interna para poder eu conseguir gravar o vídeo. Então espero que corra tudo bem para poder a gente não ter problema. Vamos lá. Hoje, ó, lição 10, a intercessão pelos Efésios. Eu já quero pular logo para introdução, porque hoje tem muita coisa para falar e confesso que estou com medo de perder alguma coisa. Então, os irmãos façam, né, as suas leituras, textuário, verdade prática, os textos da semana, aí na página 68. Depois tem a leitura bíblica em classe, objetivo geral específico na página 69 e a gente já vai pular aqui para a página 70, interagindo com o professor. A lição que estudaremos nesta semana fala sobre o valor da oração intercessória. Lembram que a gente falou algumas lições atrás sobre os tipos de oração, né? Se você esqueceu, volta aí que você vai relembrar o que a gente já falou sobre os tipos de oração. Nela veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração e, assim, nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta das demandas de nossos queridos irmãos. Antes de eu falar um pouquinho sobre esse texto, eu quero compartilhar com os irmãos um dos vários testemunhos que eu tenho juntamente com o pessoal do Povão do Céu. Para quem não sabe, eu faço parte do grupo
Povoando o Céu, lá com a missionária Mariane, do Ministério de Venda das Pedras, uma grande amiga nossa, que nós conhecemos através de um culto infantil lá na Reta Velha e viramos amigos. Eu comecei a ir para a rua com eles. Irmãos, sei que congregar é uma benção, estar com os irmãos nos cultos é uma benção, mas que os irmãos tenham ao menos a experiência de estar uma vez nas ruas. É algo que eu tenho certeza que vai mudar a experiência dos irmãos no que diz respeito a levar a palavra de Deus ao próximo. É algo extraordinário. Eu já tive, eu estou desde 1º de maio de 2017 com eles, ou seja, esse ano eu fiz 3 anos com eles e já tivemos experiências fantásticas em Deus. E uma delas me chamou muita atenção sobre essa questão de se colocar no lugar do próximo. Nós fomos para Niterói fazer uma missão, éramos poucos, 5 ou 6, e a gente chamou de evangelismo da caneta. Nós levamos uma caneta e nela tinha uma mensagem dizendo que Jesus pode escrever uma nova história, Jesus pode mudar a sua história, algo do tipo, uma coisa bem direta, simples e direta. E depois a gente tinha também placas, né? Eu lembro até hoje que uma das placas era: desculpe se a igreja te magoou. A igreja é a instituição. E nós estávamos em frente às barcas, eu e um outro jovem com essa placa, e veio um homem, né, um morador de rua, para poder falar com a gente. Ele veio me pedir dinheiro. Falei: olha, dinheiro assim, realmente eu não tenho. Eu lembro que era final do mês e eu fui com o dinheiro da passagem e do lanche. Eu falei: ó, dinheiro para te dar eu não tenho, até porque é até difícil a gente dar dinheiro a essas pessoas, porque a gente não sabe qual é a finalidade. Então, se você for ajudar, sempre ajude sempre com aquilo que a pessoa vai usar, uma roupa, um alimento, mas o dinheiro realmente é complicado. Mas para a gente não perder tempo, e eu falei assim com ele: eu tenho um pacote de biscoito aqui na minha mochila, porque realmente eu estava sem dinheiro e levei biscoito para poder, se caso eu não conseguisse lanchar, né, houvesse algum imprevisto de passagem e tal. E eu tinha um pacote de biscoito recheado. Quando eu abri a mochila para dar ele se ajoelhou no chão e começou a chorar. Aquilo me invadiu de uma forma tão tremenda, porque eu falei: meu Deus, olha a alegria desse homem receber um pacote de biscoito. Ali naquele momento eu me coloquei no lugar dele, e o testemunho dele era muito grande, porque ele falou que ele nunca acreditou em Deus, ele não confiava, ele não queria saber de crente. Ele veio de São Paulo, ele era um matemático, um cara estudado, inteligente. Ele disse que ele, voltando para casa um dia, ele foi sair para estudar ou trabalhar, não lembro, e ele encontrou a esposa dele com um amigo dele na cama. E ele ficou atordoado com aquilo, fugiu de São Paulo e deixou a vida dele para trás. E aqui ele foi assaltado, ele apanhou, e ele acabou tendo que ir para as ruas. E ele falou assim comigo: você não faz ideia do que é viver nas ruas. Você não sabe o que é estar à noite num chão gelado, no cimento, sem ter o que comer, sem ter o que me cobrir. Ele falou: às vezes eu bebo cachaça, porque para poder esquentar meu corpo, porque é um frio que eu não desejo para ninguém. Então ali era um grito de socorro dele. E a gente orou por ele, a gente evangelizou. E ele falou: hoje, através dessa atitude de vocês, eu posso ver que realmente existe amor ao próximo, existe esse amor que a igreja tanto fala, que é você se colocar no lugar do próximo. Ele não aceitou a Jesus, mas ele falou: eu tô bêbado, eu não quero aceitar Jesus no estado que eu tô sujo de xixi, eu tô sujo de fezes, eu tô fedendo, mas amanhã eu prometo a vocês que eu vou tomar um banho, eu vou arrumar um lugar e eu vou procurar uma igreja. Isso era um sábado. Ele falou: amanhã, domingo, eu vou procurar uma igreja e vou aceitar a esse Jesus que trouxe vocês até aqui. Então, assim, parece uma coisa simples, mas aquele pacote de biscoito, ele plantou uma semente no coração daquele homem, através do Espírito Santo. Então, isso é se colocar no lugar do próximo. Eu passaria aqui hoje, o domingo, compartilhando experiência com vocês, mas essa foi uma que me marcou demais, porque foi através de uma atitude, né? Foi através de uma ação que Deus me usou. E outra, e se de repente eu tivesse tido um preconceito e não me aproximar dele porque ele estava sujo, fedendo, porque ele era morador de rua, mas não, eu fui até ele, entendeu? Eu fui até ele levar aquilo que eu tinha, que era a palavra de Deus. Então, aqui, quando
o comentarista fala, quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades dele tomam o nosso coração e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Então, assim, amar não é só a gente falar, a gente agir. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Mas vamos entrar porque hoje já passaram 10 minutos. Introdução. Eu tenho aqui uma frase para poder falar da introdução, que ele fala assim, na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é o digno de ser glorificado. Às vezes você vai falar assim, mas eu estou pedindo e Deus não me atende. Mas o que você pede é para a glorificação do nome de Deus? O que você pede é para ser bênção na sua vida e na vida do seu irmão ou é para ser maldição? O que você pede, você está pedindo para a sua honra, para a sua glória ou para glorificar o nome de Deus? Ana, ela era afrontada por Penina porque ela queria dar um filho ao teu esposo Eucana. E Ana não tinha filhos porque Deus havia cerrado a tua madre. E Ana, a Bíblia diz que Ana subia para poder oferecer sacrifício. Ana estava diante de Eli, do sacerdote, ao ponto do próprio Eli chamar Ana de embriagada, ao ponto de Eucana, seu marido, perguntar a ela, Ana, por que você está abatida, por que você está triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos, você não come, você não bebe. Aí Ana, a partir do momento que Ana entendeu que ela não tinha que ter um filho para mostrar para o seu marido, para sua rival, que ela era mãe, mas ela queria um filho para poder mostrar para as pessoas que ela servia a um Deus que poderia abrir a sua madre e lhe conceder um filho. Aí sim. E outra, Ana, ela falou, se Deus atendesse aquela petição, ela não queria aquele filho para si, não era um troféu para Ana. Ela iria entregar o seu filho para servir ali dentro do altar, lá na casa de Deus, junto com Eli. Então, ela entendeu que ela era instrumento, mas ainda assim a glória era de Deus. Então, enquanto você pedir para si, você não vai receber, mas quando você entender que você é um instrumento para a glorificação do nome de Deus, aí sim você vai viver um milagre na sua vida. 1. Corroborados com o poder do Espírito. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Isso aqui é o que inicia esse primeiro tópico. É o poder de Deus e a presença de Cristo. E isso está falando de interior. O Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo em nosso coração. 1.1. As riquezas da sua glória. Aí eu já vou lá para baixo. A gente já vem falando sobre as bênçãos celestiais, as riquezas da glória. Paulo ele declara aqui no capítulo 3, no versículo 16, o tamanho da glória de Deus. Aí Paulo pede à igreja para poder fazer 4 coisas. Ou melhor, Paulo pede, através da oração, que a igreja viva 4 coisas. Que a igreja seja fortalecida com poder, que a igreja seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e que tenha pleno desenvolvimento espiritual. Isso está no versículo 16, 17, 18 e 19 do capítulo 3 de Efésios. O comentarista ele vai, ao longo da revista, falar sobre esses 4 pontos. Muito bom, por sinal. 1.2. Fortalecidos no poder. É o primeiro tópico. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Pelo contrário, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, seu fortalecimento diário. Às vezes, não quer dizer que você esteja fraco porque você não busca, não. É porque você precisa ser fortalecido todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias nós somos reputados à morte, que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele está a todo momento ao nosso derredor, bramando a quem possa tragar como um leão. Então, por que não também todos os dias nós sermos fortalecidos pelo poder de Deus? Para a gente poder ter autonomia, autoridade, para poder lutar contra o nosso inimigo nas regiões celestiais e vencer
o pecado. E ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Não vai ser o teu conhecimento, não vai ser o que você estudou, não vai ser a tua experiência, mas vai ser o agir do Espírito Santo que vai te habilitar a estar firme. Ele atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Existem situações que acontecem na vida do crente que é por ele estar afastado de Deus, das coisas espirituais, que ele fica fraco, que ele se sente exposto às armadilhas do nosso inimigo. Sobre a questão de sermos habilitados, né, de intelecto divino e não do nosso. Acho que eu já até falei isso aqui, não me recordo. Pedro era um pescador, a profissão de Pedro era pescar. Pedro vai pescar, passa a noite pescando e Pedro não pega peixe. Aí quando Pedro chega na praia, ele encontra Jesus. Aí Jesus vai e fala, joga a rede. Aí Pedro vai... muitos não percebem isso, mas eu assisti uma mensagem, aprendi, quero repassar para os irmãos. Pedro vai e fala assim, pela tua palavra eu hei de jogar a rede. No português claro, né, Pedro está falando assim, eu estou jogando, mas eu sei que não tem, porque eu sou pescador, eu entendo. Então, se não vier peixe, a vergonha não vai ser minha, não. A vergonha vai ser sua que está mandando eu jogar a rede. Pedro falando com Jesus. Só que Pedro estava no que ele conhecia. Pedro estava preso, Pedro estava alicerçado na sua experiência como pescador, no conhecimento que ele tinha limitado, que é o conhecimento humano. Mas ali ele não sabia que quem estava falando com ele, quem estava dando a ordem a ele, quem estava orientando era Jesus, era o dono da vida, era o rei dos reis. Então, quando Jesus usa alguém para falar com você, quando Jesus fala com você através da oração, da palavra, em visão, revelação, em sonho, não é que você vai falar assim, meu Deus, mas eu sei mais do que o Senhor, porque quem é Jesus? Quem é Deus para poder falar algo sobre a minha vida? Porque eu sei, porque eu vivi, eu sei aonde está doendo. Deus te criou, Ele sabe cada fio de cabelo da sua cabeça. O Espírito Santo que habita em nós, como aprendemos na semana passada, Ele nos compreende com gemidos inexprimíveis. Ana, eu acabei de falar, a Bíblia diz que Ana, ela nem abriu os lábios, ela só abriu os lábios, não saía som, mas ainda assim o Espírito Santo, né, ele conseguiu ali interpretar, e Eli, o sacerdote, ouviu e falou, vai em paz, porque a tua petição foi atendida. Então, não é o nosso conhecimento. Pedro, ele tinha conhecimento dele, mas Jesus, ele veio para poder mudar tudo, e ele transformou uma pesca fracassada em uma pesca abundante. Jesus, ele tem poder para poder pegar o seu fracasso, a tua vergonha, a tua dor, e transformar na tua vitória e transformar no teu galardão. Mas para isso você tem que o quê? Você tem que vivenciar isso. E interessante é que Jesus, ele pede Pedro para poder empurrar o barco mais profundo. O que Jesus está querendo falar? Quando ele quer fazer algo na nossa vida, a gente tem que estar onde? Na profundidade com ele. E interessante é que Pedro tem que empurrar o barco. Jesus, ele tem o poder para naquele momento falar, barco, vá para o fundo. Mas não, era uma atitude de Pedro, era uma atitude de fé, porque Pedro estava ali com vergonha, aborrecido, triste, mas Jesus usa aquele momento para que Pedro possa entender que tem momentos que ele precisa agir. E na nossa vida não é diferente. Tem hora que Deus vai entrar, vai agir, vai tratar, vai fazer. Mas tem situações que você precisa tomar uma atitude. Jeremias 18 diz o quê? Levanta-te e desce a casa do olheiro. Levanta-te, sai de onde você está e desce a casa do olheiro. Ou seja, é uma atitude. Sai de onde você está. Então, nessa manhã, que você possa perceber que você precisa sim parar de acreditar naquilo que você acha que é o certo e confiar no que Deus está te falando, no que Deus está te mandando fazer, usando as pessoas ou te revelando, e você não consegue perceber, porque você está preso àquilo que você acredita. Meu Deus, 20 minutos e eu estou aqui ainda no tópico 1.
Vamos lá, a aula tá boa. 1.3 Habitados por Cristo. No versículo em questão, que é o versículo 17 do capítulo 3, o verbo grego é katoiken. Ó, irmãos, a minha pronúncia de grego é difícil, tá? Katoiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Os irmãos lembram que eu falei de não sermos hotel do Espírito Santo na aula 8? Nós somos morada, somos casa, não somos hotéis, não somos um lugar que o Espírito Santo vem, habita e passa. Não, ele vem e faz morada. E para ele ficar, ele tem que se sentir em casa, tem que se sentir querido, bem-vindo, estar à vontade. Dê liberdade ao Espírito Santo para entrar e fazer morada na sua vida nessa manhã. Oh, glória! Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Cristo é o cabeça, nós, igreja, somos o corpo. A igreja que ela tem Cristo como o teu centro, ela vai subsistir. Mas a igreja que começar a atrair a glória para si, a querer adoração para o pastor, adoração para o líder, adoração para o louvor, adoração para o templo feito por mãos, ela não subsiste às forças do mal. Página 71. Irmãos, antes da gente encerrar essa primeira parte, como eu falei, agora a gente está entrando agora praticamente numa parte prática da revista e a gente falou sobre oração, né? Sobre amor ali na primeira parte. A revista é dividida em 3 partes, 1, 2 e 3. E falar sobre oração, a gente tem vivido um momento de batalha espiritual. A verdade é que desde que a igreja, né? A igreja vive essa guerra espiritual, essa guerra que é descrita lá em Efésios 6, que a gente vai estudar aí na lição 13. Essa guerra ela só vai acabar quando Jesus voltar e destruir o nosso inimigo. E falando em guerra, não é uma guerra física, não é como o próprio apóstolo Paulo fala aqui nesse livro, né? Não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais. E a oração, ela é uma das armas, né? Ela munida ao jejum, a vida de leitura da palavra, isso forma, né, uma combinação perfeita para que você seja vencedor. E oração, eu costumo falar que a gente fala eu te amo, né? Estamos aí no mês dos namorados, né? Na próxima sexta-feira é dia dos namorados. E você fala eu te amo para sua namorada, para o namorado, esposo, esposa, pai, mãe, noivo, noiva, amigo, amiga. Mas a maior prova de amor que você pode dar para alguém é orando por ela. Não é você falar eu te amo, mas é você provar esse amor com atitude. Jesus provou seu amor por nós aonde? Na cruz do Calvário. Não foi nos dando um lar para morar chamado terra, não é nos dando um dia, uma noite de descanso, uma família. Isso tudo é consequência. Isso tudo são bênçãos prometidas. Mas a maior prova de amor foi ele ter morrido na cruz para nos salvar. Qual é a maior prova do amor de Deus? Ter enviado o seu único filho. Está lá em João 3,16. E quando você ama alguém a tal ponto de querer essa pessoa bem, porque amar isso é você querer a pessoa bem, é você anunciar a salvação para essa pessoa. Imagina hoje, pensa agora em alguém que você ame muito, seja um amigo, alguém da sua família que está afastado de Jesus, e se hoje, domingo, dia 7 de junho, Jesus rompe esse céu, oxalá que ele desça, arrebate a igreja, desça, aconteceu, né? Acabou, não tem mais segunda chance. Quem está salvo subiu e quem ficou vai passar a grande tribulação. Milenistas e amilenistas, me perdoem por essa afirmação, só para vocês entenderem rapidinho. Existem linhas teológicas, assim como Armínio e Calvino, tem quem acredite que a igreja vai passar a tribulação, tem gente que acredita que a igreja não vai passar, vai ser arrebatada antes, então são linhas teológicas, mas não cabe aqui. Então, se acontecesse hoje, será que você iria ficar
feliz em saber que essa pessoa ficou e vai perecer eternamente, enquanto você está salvo no céu. Então, a maior prova de amor é você apresentar a salvação para essa pessoa, é você orar por ela. 1, 2, 10, 50, 1 milhão de vezes. Mas ora, até, se eu não me engano, é Oséias, os irmãos me perdoem, mas orar até que caia a chuva sobre a terra, né? Em outras palavras, é você orar pela chuva seródia, né? Você orar até que aconteça o milagre. Independente se foi uma ou se foram 500 vezes, mas orar até que essa pessoa tenha um encontro com o Espírito Santo de Deus. E aonde eu quero chegar? Nosso pastor tem se esforçado demais para poder nos proporcionar momentos de adoração, o culto de ensino às terças-feiras com a palavra, aos sábados a consagração, domingo pela manhã ele sempre está na igreja, quando ele não pode estar eu vou, para poder a igreja estar aberta para se alguém tiver necessitado receber uma oração, receber uma palavra, ou até mesmo se reconciliar com o Senhor. Domingo à noite na live, ele não mede esforço para poder auxiliar, enfim. E você tem orado pelo nosso pastor? Você tem entregado a Deus a vida do nosso pastor nas mãos dele? Não só a tua saúde física, mas como a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual. Tem orado para que Deus renove a fé do nosso pastor, para que Deus guarde, né, ele, porque, como ele costuma falar, ele está sempre na linha de frente. Ele não é médico, ele não é policial, ele não é bombeiro, mas o pastor, que não é um pastor de púlpito, que é um pastor operante, ativo, ele tá na linha de frente. Ó. O meu padrasto sofreu um acidente, foi ele que levou para o hospital, foi ele que levou para a revisão, foi ele que levou para fazer o curativo. Outros irmãos estiveram doentes, foi ele que socorreu. O esposo da irmã Pamela descansou, ele estava junto. Então o nosso pastor está na linha de frente. Você tem orado pelo nosso pastor? Agora eu vou além, orar pelo nosso pastor, orar pelos pastores. Tenho certeza que você não conhece só o nosso pastor, mas ore por todos os pastores do mundo, de Itaboraí, do Rio de Janeiro, do Brasil, de todos os pastores, todos os homens que foram escolhidos por Deus, porque a Bíblia diz que Deus daria pastores. Então, homens que foram escolhidos por Deus, homens e mulheres que estão à frente de igrejas, de ministério, padecendo, sofrendo, buscando, pastoreando. Ore por essas pessoas. Ore também pelo nosso ministério, pela família Shekinah. Ore pelo pastor Giovanni, ore pelo presbítero Claudinei, ore por cada um que está à frente das filiais, ore para que a gente fique de pé para passar, né, essa pandemia, estarmos juntos novamente, mas todos, porque do que adianta eu, Marlos, estar lá quando a gente voltar, mas o irmão fulano não está, a irmã fulano não está, porque se desviou, porque faleceu, porque ficou doente, porque não aguentou, não. Ore pelo nosso ministério, para que Deus continue nos fortalecendo. E mais do que isso, orem por todas as igrejas na face da terra, independente se é batista, metodista, Assembleia de Deus, Assembleia dos Santos, mas todas as igrejas que estão firmadas na palavra, todas as igrejas que estão cumprindo o ídio, todas as igrejas que trabalham com seriedade. Ore para que Deus fortaleça, para que dê unidade, para que guarde, para que use, para que abençoe a cada um que se denomine servo de Deus. Então, hoje, tira, daqui a pouco, quando a gente acabar daqui a 20 minutos, tire um período de oração. Se você já tem o hábito de acordar e orar, de fazer o seu devocional, mas tire um momento específico para orar pelo nosso pastor, pelo nosso ministério, todos os pastores do mundo e por todas as igrejas, independente de denominação. Ore. E agora eu vou propor uma outra coisa. Como eu falei, essa parte da revista está muito prática. Vamos fazer essa semana, de hoje, domingo, até o próximo domingo. A gente separar um período específico com esse propósito de orar pelo nosso pastor presidente, pelo nosso ministério, por todos os pastores e por todas as igrejas. Então, são 4 propósitos. Nosso pastor Naldemir, a família Shekinah, todos os pastores e todas as igrejas da face da terra.
Então, a gente não vai estipular tempo, não é 1 hora, não é 50 minutos, meia hora, não é 1 hora da tarde, meia-noite, a hora que você puder. Que eu sei que tem gente que trabalha, tem gente que está estudando online, tem gente que tem as suas tarefas diárias. Então tire. Serão 7 dias. Tire um período por dia, aquilo que você entender que você pode fazer. Se for 1 hora, é bênção. Se for 50 minutos, é bênção. Se for 5 minutos, é bênção. Mas ore para que Deus nos dê graça. Então serão 7 dias com esses 4 propósitos. Nosso pastor, nosso ministério, todos os pastores e todos os ministérios. Por que eu tô especificando o nosso pastor e o nosso ministério? A gente não vai conseguir falar o nome de todos os pastores da face da terra, tampouco todas as igrejas, mas o nosso pastor e a nossa igreja a gente sabe o nome. Por isso que a gente vai especificar esses dois propósitos e também os demais propósitos, tá ok? Vamos continuar. Então, não esqueçam, vamos orar pelo nosso pastor. Vamos orar para que Deus continue abençoando a vida dele. 2. Meu Deus, faltam 15 minutos. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Amor não é palavra, amor é atitude. Como eu falei lá do testemunho do pacote de biscoito. Não era eu falar, eu te amo, eu falar, toma. Então, isso aí essa introdução já é tudo aquilo que eu falei há poucos minutos. Então, eu não vou nem repetir. 2, né? Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes. É o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Falar de amor e não citar 1 Coríntios 13 é quase um crime. Então, rapidamente, eu vou ler aqui, 1 Coríntios 13, a partir do 1. Deixa eu ver até onde eu vou conseguir ler. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Irmãos, eu gosto muito desse texto e se eu continuar lendo, eu vou chorar. Então 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Leia depois porque é um texto que mexe muito comigo, é um texto muito, muito, muito forte e isso é amor. Aqui, todas essas palavras que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, ela descreve o que é o amor. Então, isso é amor. E se eu ler mais um versículo, eu não continuo a aula. Falamos então sobre a importância do amor. 2. Arraigados e fundados em amor. Aí aqui, eu quero já começar aqui, eu tô
Eu estou no meio já, por causa do tempo também. Sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo Paulo insiste pela total compreensão de que qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Tem um vídeo depois, se eu lembrar, vou postar para os irmãos no grupo, da Soraya Moraes cantando aquele hino Quão Grande é Meu Deus. E ela fala que um dia, não sei se é o teu filho ou uma criança, fala assim: papai, mamãe, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho do amor de Deus? Aí ele fala que o amor de Deus não tem tamanho, não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, é imensurável, é incontável. Então, assim, é exatamente isso. O amor de Deus é isso, é grande demais, é infinito e não cabe no nosso entendimento. Eu vou colocar esse vídeo depois. Eu sei que os irmãos conhecem a música, o louvor, mas é muito bonito e vale a pena a gente ouvir mais uma vez. 3. A intensidade do amor de Cristo. Tá lá embaixo, ó. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. João, ele fala um texto que é um tapa. Ele fala assim, ó: se alguém diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, esse alguém é mentiroso. Porque se você ama a Deus, se você aborrece teu irmão, ao qual você está vendo, como você vai amar a Deus que você não vê? Hein? Fica aí com esse versículo e pensa um pouquinho, reflita um pouquinho nos seus relacionamentos, em como você tem tratado o seu irmão, o seu próximo, porque não sou eu não, é a Bíblia que diz isso. Você ama, se você diz que ama a Deus, que você não vê, aborrece seu próximo, esse alguém é mentiroso. Então, vamos rever nossos conceitos aí de amor ao próximo, que é amar, como eu disse, não são palavras. 3, página 72. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A gente tem aquele jargão, né, que a gente fala assim, Deus quando faz a obra completa. E isso é verdade. Quando o teu pedido, lembra que a gente falou no começo que eu falei, o que você tem pedido é para glorificar o nome de Deus. Quando o teu pedido coincide com os sonhos de Deus, ele vai fazer a obra completa. Você vai pedir algo e quando você receber, você vai falar assim, meu Deus, nem eu conseguia esperar. A própria Ana, a Bíblia diz que depois de Samuel, Ana teve mais filhos e filhas. Ana queria ter um filho. Deus deu um filho e não foi um filho não. Deus deu Samuel. Samuel que foi o último juiz de Israel. Samuel foi profeta e assim, Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Samuel só não foi rei, senão ele teria as 4 funções que Jesus teve. Ele foi juiz, foi profeta e foi juiz, profeta e sacerdote. Não foi isso que eu falei? Foi. Então, Samuel, né, não foi um homem qualquer. E ainda assim, Deus deu outros filhos para Ana. Então, foi muito além do que Ana imaginava, né? Mas porque o pedido de Ana estava coincidindo com a vontade de Deus. Ou seja, antes de pedir, pense se o teu pedido está coincidindo com a glorificação do nome de Cristo. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Aí, lá embaixo, ele fala assim, ó, essa instrução mostra que
que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos, como diz Isaías lá no capítulo 55 e no versículo 9. E Paulo diz lá em Romanos, né, Romanos 12, 2, ele fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ou seja, quando Deus faz, o que Deus faz é bênção, porque Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele nos formou e Ele, como um Pai zeloso e amoroso, tem os melhores pensamentos para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. 2. Página 73. O convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. Aí, lá embaixo, ainda no tópico 2. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então, aqui no meio, onde você vai ler, ó, essa parte aqui, Paulo ele fala sobre as bênçãos que Deus prometeu à igreja, né? Então, assim, o que faltava ali era essa adoração, né? Então, não é só pedir, mas também adorar. Como diz o salmista, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aí fala, pagarei meu voto na congregação. Então, Deus ele faz muito mais do que pensamos ou pedimos, né? Ele faz porque Ele nos conhece. Como eu disse, um pai amoroso, ele sabe como agradar o seu filho. E não que seja do nosso agrado, mas que seja da vontade dele para a nossa vida. E isso, está muito além do que a gente possa pensar. O próprio Paulo fala, né, que o que Deus fez é muito mais do que subiu ao nosso coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá a glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Você canta bem, você toca um instrumento, você prega, você dirige, você ora, você atua, você faz coreografia, você evangeliza, não é para a sua glória, nem para a glória do seu pastor nem da igreja, mas para a glória de Deus. E se você não entender isso, você está correndo um sério risco de estar fundamentando a sua casa, né, tua vida espiritual na areia. E quando vier a luta, você vai cair por terra. Correu um pouquinho, mas conseguimos. Indo para 43 minutos, já chegamos aqui na conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais pediu a Deus em oração, que é o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, que você possa pedir para si e para a igreja fortalecimento de poder, presença plena de Cristo, aonde você está, com quem você está, o que você vê, o que você fala, o que você conversa. Será que Cristo está presente? Ele é bem-vindo aonde você anda acessando na internet, anda ouvindo, anda assistindo, anda conversando com pessoas que você tem tido relacionamento. O intenso exercício do amor de Deus. Lembre-se que a fé sem obras ela é morta. E o cristão, ele frutifica. Lembra do fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22? Então lá é o fruto com nove gominhos. Então um deles é o amor. E o crescimento contínuo espiritual. Como eu falei, é dia após dia. É um leão por dia. Você hoje vai dormir, vai falar, Senhor, obrigado por vencer hoje domingo. Vai falar, Senhor, me dê graça para vencer amanhã, segunda-feira. E assim você vai, todos os dias. Até que você encontre a perfeição. Até que Jesus te recolha individualmente ou que nos arrebate como igreja para vivermos em paz com Ele na eternidade. Meus irmãos, foi um prazer.
A aula hoje estava muito gostosa. Eu passaria aqui o dia com os irmãos. Desculpa aí pelo meu quase choro lendo o texto bíblico, mas é um texto que eu amo demais, que os irmãos possam ler também, meditar e se alimentar nesse domingo. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Hoje não teve pergunta, mas ficou a lição de casa, a oração. Essa eu não vou saber se você fez, mas Jesus, que sonda, que sabe e que vê tudo que você e eu fazemos. Ele vai saber se esse propósito que a gente firmou aqui, ele foi cumprido ou não. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.